Hoje vamos falar sobre a abordagem sistêmica, tá bom? É mais uma abordagem dentre aquelas todas que estamos conversando cada dia. Então, como eu sei que já estamos num momento em que a quantidade de abordagens está sendo muito grande, que está sendo falada, eu resolvi trazer aqui para vocês um resuminho das abordagens que a gente já conversou. Que a gente acabou conversando foi sobre a construtivista interacionista, né? E aqui eu coloquei quem que esta abordagem tinha de representantes no mundo e quem que foi os autores que aqui no Brasil escreveram alguma obra ou algum livro em que foi baseado a abordagem. Então, começando lá de novo, então vamos retomar. A abordagem construtivista interacionista. Baseado, quando eu ponho Jean Piaget, tá, gente? Não é que o Jean Piaget que escreveu. Não, ela foi baseada nos estudos e na linha de pesquisa do Jean Piaget, tá bom? Quem escreveu o livro e acabou focando foi o João Batista Freire, que ele previa a gente trabalhasse a educação física escolar de forma lúdica, através das brincadeiras, tá? Isso aqui, gente, é o resumo do resumo do resumo, mas para vocês entenderem. Aí fomos para a abordagem desenvolvimentista. A abordagem desenvolvimentista é baseado nos preceitos de Galahu. Quem escreveu um livro, um trabalho foi o Gotani, e ele fala que a educação física escolar deve ser trabalhada através das habilidades motoras básicas. Quais são elas? As locomotoras, manipulativas e as estabilizadoras. E a última abordagem que foi conversada foi a crítico-superadora. A crítico-superadora, ela foi baseada naquele livro chamado Coletivo de Autores, tá bom? Que trabalha a cultura corporal, cultura, a gente explicou bastante no vídeo na aula passada, sobre a questão da cultura corporal, daquele movimento ter uma representatividade, ter um significado, ter um sentido, né? Foi baseado nesse coletivo de autores. E hoje falaremos sobre mais uma, sobre a sistêmica. Então, hoje a gente vai falar sobre a abordagem sistêmica, que eu estava começando, que é uma abordagem baseada em Mauro Betti, tá? O Mauro Betti, eu não sei se vocês já ouviram falar nele, mas ele é um autor, um pesquisador muito, muito, muito conhecido. Ele foi graduado em 70, exatamente na época que a gente estava no governo militar. Eles queriam que o Brasil fosse uma potência. Quem mandava? E qual uma forma de mostrar poder, mostrar que é bom, mostrar essas coisas? Esporte. Imagina se o esporte fosse uma potência, se o Brasil fosse uma potência mundial do esporte. Não falando, ó, tá vendo? Aquele país lá, que é governado pelo regime militarista, é uma potência do esporte. Então, diante desse contexto, conflito, né, político do país, a educação física, ela tinha a intenção de propagar o esporte como meio e fim das suas propostas. O rendimento, a seleção mais habilidosa. Eu queria ser o melhor, tá? Isso lá em 70. E essa ação desconstruiu a prática pedagógica dos docentes. Por quê? O professor de educação física, ele praticamente não existia mais. Ele não existia. O que existia era o técnico, o treinador. O treinador era o cara que dava aula na escola. E aí o Mauro Betti estava estudando, começou a estudar, viveu essa educação física militarista e ele terminou o mestrado lá em 88, lá na USP.
Em meio a esse 222 está errado aqui, tá, gente? Desconsidera. Em meio a um processo de redemocratização do país e o surgimento do movimento renovador. Porque a galera falou, peraí, ok, a gente tem o esporte é importante, mas não é só isso. Não é só isso, a gente tem muito mais outras coisas para fazer. A dissertação dele chamava Educação Física na Escola Brasileira, de primeiro e segundo grau, no período de 1930 a 1982. E com essa dissertação ele fez um livro chamado Educação Física e Sociedade. Foi aí que começou a abordagem sistêmica. E ela traz uma influência direta da teoria do sistema que compreende a educação física a partir de uma visão menos fisiológica biologicista. Então, tem sim a questão biológica, o corpo está em movimento, mas não é só uma questão fisiológica. Ele volta para a área humana. Tem um pouco mais da área humana. Então, é um sistema adaptativo complexo, hierárquico aberto, então não é uma pessoa que manda e todo mundo obedece, não, ele é um hierárquico aberto. E objetiva a formação de personalidade. Personalidade não é uma pessoa famosa, não, é uma pessoa que tem base e tem estrutura para estar estudando e ter voz ativa nisso. E essa teoria, ela tem um embasamento nas áreas de sociologia e filosofia. Então, ele pegou todos os sociólogos, os filósofos, para escrever essa dissertação e esse livro. E segundo Betti, que é o autor da abordagem, esse modelo tem 4 níveis hierárquicos. Então, ele trabalha. Então, olha só como é complexo. Além da aula de educação física básica que o cara vai fazer, ele vai pensar nesses níveis hierárquicos, que são a política educacional, o objetivo do sistema escolar, o objetivo educacional da educação física e o processo de ensino-aprendizagem relacionado a tendências integrativas e afirmativas, entendeu? Então, é ensinar para integrar, não ensinar para segregar o melhor do bom. Eu não vou ensinar as crianças para só o melhor jogar na minha aula, só o melhor ter vez. Não. Eu vou criar um processo de ensino-aprendizagem onde todas essas pessoas fazem parte. Mesmo que ela não queira se tornar, ou que ela não vá, mesmo que ela queira e ela não consiga, se tornar um esportista. Outro ponto importante é a tendência autointegrativa, que compreende que a educação física é influenciada pela sociedade como um todo. Não tem como, a gente não consegue isolar a educação física da sociedade. A sociedade está inserida, né? A gente está, na verdade, assim, nós estamos inseridos numa sociedade, então a gente tem que entender que a educação física faz parte dessa sociedade. E tentando ter uma autonomia, tentando ter uma especificidade, tentando não perder essas características. Então, olha só, esse slide ele é bem importante, tá? Porque nessa abordagem, o aluno deve saber o porquê ele está fazendo o movimento, o porquê que serve aquilo. Desenvolver valores e aprender conhecimento através dos jogos, do esporte, da dança, da ginástica, para você entender o porquê das coisas. E não ser somente o que éramos na época do regime militar, que éramos apenas nós éramos reprodutores de movimento. Era isso que a gente era. Nós somente reproduzíamos os movimentos. A gente não entendia, a gente não pensava. A gente só reproduzia.
Então, nesse contexto, o Bett entende que o professor de educação física tem que ser um agente ativo e autônomo, tem que ter liberdade no processo pedagógico e totalmente fora desses padrões pré-fabricados ou alguém que determine. O professor de educação física pode ter liberdade. Ele não pode ser simplesmente uma pessoa que só reproduz o que alguém está fazendo por os alunos somente reproduzirem os movimentos. Não. E sempre tentando formar um cidadão crítico, criativo e consciente no seu papel da sociedade. Quais são os aspectos positivos? Quem está falando isso é o Derrida, é um outro cara, é um outro autor. Ele diz que existe uma preocupação de assegurar a especificidade, né, da educação física, já que eu estou trabalhando o corpo em movimento, então tem uma coisa da educação física, não é só uma coisa sociológica, né, de idealismo, não, eu estou trabalhando o corpo. A especificidade, ela se dá pelo que até o Bett fala, que é integrar e introduzir o aluno de primeiro e segundo grau no mundo da cultura física, formando o cidadão que vai usufruir, partilhar e produzir, reproduzir e transformar as formas culturais da atividade física. Ok. A utilização do termo vivências do esporte, do jogo, da dança e da ginástica enfatiza a importância de experimentar os movimentos na prática. Né? Não é só no discurso oral, não é só ficar no blá 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 da importância e o aluno ficar sentado te ouvindo. Não, a gente vai falar da importância, mas a gente vai botar a molecada para se movimentar. Né? E o autor propõe ainda que o planejamento das aulas de educação física, o professor sempre deve levar em conta os princípios da não exclusão da diversidade. Né? Não exclusão, a gente estava falando daquele cara que foi formado no regime militar, onde só os bons ficaram. Aqui não, a gente vai trabalhar todo mundo, tá bom? Outro princípio é da diversidade, outro ponto positivo, é o lance da diversidade, né? A educação física na escola não deve ser somente um conteúdo esportivo, ela tem que trabalhar várias coisas, como, por exemplo, segundo essa abordagem, atividade rítmica, atividade ginástica, luta. Então, trabalhar um movimento de forma ampla, né? Sempre também ressaltando qual a importância de um lazer ativo, qual a importância do movimento fora da aula de educação física, por que é importante a gente continuar se movimentando, de final de semana a gente brincar, a gente ir para o parque, para onde for, para eu conseguir alcançar os níveis de atividade física, que não são conseguidos somente dentro da escola. Mas também tem gente que fala muito mal da abordagem, né? Aí começa uma abordagem, um questionamento mais teórico, né? Eles falam que é um padrão muito parecido com Karl Marx, o positivismo. Ele acaba afastando, segundo Ferreira lá em 2000 falou que esse autor afasta a abordagem sistêmica das teorias educacionais críticas, que são aquelas que eu mostrei, tem outras que são as críticas. Então, eles falam que é considerar a questão social, não somente o movimento. E que essa inclinação positivista, ela não combina com essa proposta sociofisiológica. Então, até que o segundo parágrafo fala que as críticas sobre essa abordagem acontecem mais nos aspectos teóricos. Né? Aí começa aquela questão, aquela briga ideológica, tá? E na atualidade, como que anda essa abordagem, né? Ela, lá na sua obra inicial, ela agregou novos elementos quando comparado à educação física e sociedade. Então, foi acrescentando só do que aquele livro que o cara fez. Como discussão entre questões, por exemplo, entre a mídia e a educação física. Então, além da política educacional e do discurso pedagógico, a mídia foi um aspecto que interferiu diretamente. Então, ele está na atualidade
hoje em dia, na questão que o Bert sempre colocou, né, como que a mídia influencia os nossos alunos. Além da questão do aluno ficar especificamente lá no tempo do celular o tempo todo, mas como que a mídia trata? Como, por exemplo, o esporte sendo um espetáculo. Será que é bom o jeito que a mídia traz o esporte para a televisão? Povo da Terra, então, muitíssimo obrigada.